Modelagem de suspensão de veículo, Quarter Car. Nessa modelagem, iremos representar o comportamento dinâmico de uma suspensão veicular utilizando um modelo simplificado. Esse modelo irá considerar apenas a massa suspensa, ou seja, a carroceria, conectada ao solo, que é a pista, através de uma mola e um amortecedor em paralelo. Quando o veículo trafega sobre uma pista com irregularidades, a suspensão é excitada, resultando em movimento vertical da carroceria. O sistema desenvolvido busca isolar os componentes das perturbações da pista, proporcionando então um conforto e mantendo o contato pneu-solo para a segurança. Nesse caso, a resposta dinâmica da suspensão vai depender dos parâmetros de rigidez da mola e do amortecimento. Acerca disso, para a modelagem. O primeiro conceito a ser abordado é a segunda lei de Newton, a qual a equação do movimento é derivada do equilíbrio das forças na massa suspensa. Sendo que aqui nós temos massa vezes a segunda derivada de z, que é a posição. Portanto, nós temos a velocidade, que é a força da mola mais força do amortecedor. Acerca da força da mola, nós utilizamos a lei de Hooke, a qual a força elástica é proporcional ao deslocamento relativo entre a carroceria e a pista. Portanto, F mola é igual a menos K, porque o deslocamento é relativo, e ele vai buscar a origem, vezes Z menos Z road, que é igual a menos K vezes Z rel, que é o deslocamento relativo. E K foi considerado a rigidez da mola, P é igual a um valor padrão. Já acerca da força do amortecedor, ela é dissipada e é proporcional à velocidade relativa. Portanto, é menos C vezes dz dt, menos a variação de dz do caminho em relação ao tempo, sendo que foi adotado uma constante C de 2000 Nm por metro, que é o coeficiente de amortecimento viscoso. Acerca da equação diferencial do movimento, nós iremos fazer análise da combinação de forças. Para isso, de uma maneira geral, nós podemos interpretar da seguinte forma, que se nós partirmos da equação diferencial do movimento, combinando as forças da mola e do amortecedor, nós podemos substituir o deslocamento relativo de Zrel por Z menos Z road, então nós iremos expandir a equação. Em seguida, nós podemos rearranjar os termos para isolar as variáveis do veículo no lado esquerdo e, por fim, as variáveis de estrada no lado direito. Com isso, nós dividimos tudo por m para normalizar a equação e, por fim, nós podemos substituir as definições dos parâmetros adimensionais, ωn ao quadrado igual a k sobre m, que é a frequência natural ao quadrado, e 2ζωn igual a c sobre m, relacionado ao fator de amortecimento. Por fim, isso resulta na forma padrão da equação diferencial de segunda ordem para um sistema massa e mola amortecido forçado, que é essa equação final aqui. Acerca dos parâmetros característicos do sistema. Com isso, nós podemos definir a frequência natural, que é 8.16 radianos por segundo, sendo em Hz 1.3 Hz, que é algo importante para a questão de conforto dos passageiros. Então, nesse tipo de análise, é importante analisar esses aspectos. Razão de amortecimento, que nós vemos que como zeta é menor do que um sistema subamortecido, portanto, apresenta oscilações amortecidas. Já a frequência amortecida, diferente dessa frequência, apesar de semelhante da natural, a frequência amortecida vai dar em torno de 7.47 radianos por segundo e 1.19 Hz. Agora também, para melhor fidedignidade do modelo, nós teremos que analisar a excitação da pista, ou seja, nós iremos fazer uma modelagem de uma pista irregular a partir de uma função senoidal, onde que Z road, dado o tempo, vai ser A, que é a amplitude da irregularidade, nesse caso 5 cm, vezes seno de ômega e dt, em relação ao tempo. Já a relação de frequência, nós teremos 0,61, que indica que a excitação ocorre abaixo da frequência natural, onde que é a região que o sistema amplifica menos a entrada. Acerca disso, agora o comportamento dinâmico. Os parâmetros de interesse são principalmente o deslocamento da carroceria, definida pela variável z,
o qual indicará o movimento vertical percebido pelos ocupantes e também, como disse, é um ponto relevante para o conforto. Já o deslocamento relativo ZRL, que vai ser igual a Z menos Erode, ele vai representar a compressão e extensão da suspensão e também é relacionado ao curso disponível da suspensão, ou seja, quanto que ela irá se movimentar dentro de seus parâmetros de movimento. A velocidade da carroceria, Z dot, onde que nós teremos a relação da aceleração percebida, novamente outra variável para análise do conforto. E por fim também temos a aceleração da carroceria, que vai ser a segunda derivada da posição Z, onde que nós iremos relacionar isso à força sentida pelos ocupantes. É um critério também importante, que é algo que eu vi mais por cima, tá? Mas em relação a essa ISO 2331, que é sobre o sistema de vibração em corpos. Já por fim também tem a questão da resposta em frequência, onde que o sistema irá apresentar diferentes comportamentos conforme a relação de ômega e ômega n, sendo que caso ômega sobre ômega n é menor do que 1, nós teremos um sistema com uma amplificação moderada. Se for igual a 1 ou bem próximo de 1, ressonância máxima da amplificação da resposta, e se for maior do que 1, atenuação da entrada, ou seja, isolamento. Para o nosso caso em questão, onde que resulta em 0,61, espera-se uma amplificação moderada com uma defasagem entre a entrada e a saída. Já em relação ao comportamento esperado na simulação, das características principais podemos destacar o seguinte. Primeiro, que as oscilações iniciais até o sistema entrar em regime permanente, que vai ter uma duração de 3 a 5 períodos de oscilação, em torno de 2,3 segundos. Um regime permanente senoidal, onde que a carroceria irá oscilar com a mesma frequência da pista, 5 radianos por segundo, que consequentemente nós também veremos a resposta em relação à amplitude diferente da entrada, devido à função de transferência, e vai ter uma defasagem temporal entre Z e zero, que também está demonstrado no gráfico a seguir. Temos também a questão do efeito do amortecimento, onde que zeta igual a 0,408 proporciona um compromisso entre conforto e estabilidade, sendo esse valor ele reduz as oscilações sem tornar o sistema muito rígido e também previne amplificação excessiva próxima à ressonância. Acerca da transmissibilidade, ou seja, da forma analítica, foi demonstrado que através dessa fórmula aqui nós podemos substituir os parâmetros do sistema e temos um cálculo onde que resulta em 1,39, que também é um parâmetro para análise. Dos gráficos típicos nós vemos que temos zero de Z, Z que é o deslocamento da carroceria, e zero é a posição da pista, onde que vemos uma pequena defasagem, e aquela variação lá em torno de 5 centímetros. Observamos também a questão do deslocamento relativo da suspensão, onde que ela também varia um pouco, como pode ser bem pouca coisa, mas varia, principalmente aqui nesse início, depois em ambiente, em movimento permanente, assim, ele se mantém de uma forma senoidal, também dado pela questão de nossa excitação de pista via senoide. A aceleração da carroceria dá em torno de 1,74, que foi demonstrado também em cálculos, então sim, por cálculo está adequado. Nós vemos que aqui no início ela chega até quase menos 2, porém depois ela estabiliza em regime permanente. A velocidade de deslocamento da carroceria, nós temos aqui duas medidas, uma em metros por segundo e outra em metros, tá? Por isso eu optei por somente demonstrar Z dot, que é a velocidade da carroceria, e Z, que é o deslocamento. Sendo que cada uma é representada aqui pela Z dot pela cor azul, apresentando essa forma aqui com maior amplitude, e o deslocamento, que também é mínima coisa, que é aqueles 5 centímetros, com laranja. Acerca da força elástica na mola, nós temos tal comportamento, onde que nós temos uma variação em torno de menos 500 newtons a mais 500, oscilando de acordo com a referência, mas claro, tais gráficos eles foram resultantes da minha modelagem. Como dito, eu em alguns vídeos já mostrei minha tendência à parte elétrica, tá? Eu sou engenheiro eletricista, então eventualmente o modelo não está mais adequado como gostaria. Portanto, se eventualmente alguém vier dizer, olha, não é coerente tal comportamento,
Eu fico agradecido se deixar lá nos comentários. Porém, a princípio, com o resultado da modelagem, tive tal resultado. Em cálculos, esperava um pouquinho maior, em torno de 600, sabe? Porém, como ficou perto, eu faço essa ressalva e deixo comentado. Os resultados esperados, conforme lá, como dito, aceleração 1,74, variação de defasagem 0,134, que é aquela questão da defasagem entre a pista e a carroceria. Bem como nós temos algumas interpretações aqui que eu já deixei para facilitar. Primeiro que, como T é 1,39, que foi calculado antes, indica que o sistema amplificaria a entrada em 39%. Da mesma forma, para a aceleração aceitável, que está até 1,74 metros por segundo ao quadrado, abaixo do limite de 2,5 metros por segundo ao quadrado dessa ISO, para um ambiente até então confortável. O curso disponível está 2 cm, que está bem abaixo do típico, mais ou menos 8 cm, sem risco de impactos nos batentes. Claro, aqui nós fizemos um modelo simplificado, porém com o movimento da suspensão também tem que considerar todas as partes conjuntas para eventualmente não causar nenhum dano. E também temos uma defasagem significativa, ou seja, um atraso de quase 39 graus, mais especificamente 38,4, que é característico do sistema de segunda ordem operando em baixa ressonância. Pontos a considerar. Primeiro, algumas simplificações físicas, que considera apenas um grau de liberdade, um movimento vertical. Não é considerado massa suspensa, roda, pneu e componentes, nem os movimentos de pitch roll da carroceria, a rigidez, nem o amortecimento do pneu, interação entre 4 rodas e também nem os efeitos giroscópicos. Acerca dos elementos lineares, o mola e o amortecedor são assumidos como lineares, só que na realidade elas podem ter uma rigidez progressiva. Os amortecedores têm características não lineares, ou seja, eles diferem de acordo com a compressão e extensão, e foi considerado atrito seco, ou seja, fricção de Coulomb nos componentes. Acerca da excitação senoidal, foi definida uma pista apresentada com perfil aleatório, não senoidal, pois não considera irregularidades bruscas, por exemplo, buracos ou lombadas, distribuição do espectral da potência das pistas reais, não considera a variação da velocidade do veículo, nem a frequência de excitação constante, onde que em uma pista senoidal real com comprimento de onda, a frequência percebida pelo veículo pode ser definida pela constante da velocidade. Portanto, a frequência de excitação ela vai variar de acordo com a velocidade do veículo, que não é considerado nesse modelo com ômega igual a 5 radianos por segundo fixo. Aproveitando isso daqui, eu também comento que eu até estava trabalhando, no caso estou em um modelo de suspensão avançada, entretanto, como minha especialidade não é engenharia mecânica, não tenho tanta experiência, eu já fico com um pouco de dúvidas nessa modelagem. Portanto, eventualmente algum engenheiro mecânico, alguém que tenha mais experiência na área vai dizer, olha, talvez essa minha modelagem não ficou muito exata, porém é o tipo de questão que eu vejo. Foi minha tentativa e foi o que saiu. Se alguém tiver sugestões de melhoria, fique à vontade para comentar. Acerca da modelagem matemática, é um modelo de 1 grau de liberdade, onde que o modelo completo deveria ter 2 graus, massa suspensa e não suspensa, que é o segundo modelo que estou trabalhando, porém estou tendo alguns valores incoerentes e portanto ele não foi muito para frente. E por fim, não captura a dinâmica de contato pneu-solo. Tem alguns parâmetros que são considerados constantes, que não varia, por exemplo, a temperatura que vai afetar o amortecedor, nem os desgastes dos componentes, tampouco a carga do veículo. Foi realizada uma análise linear que é válida para pequenos deslocamentos e para grandes deslocamentos entra aquela questão de uma análise não linear, ou seja, daí a complexidade já torna-se maior. Limitações da simulação, não considera o fim de curso da suspensão, nem o regime transiente de entrada, rampa ou degrau, não inclui perturbações externas como vento lateral, frenagem, não considera acoplamento lateral, ou seja, entre a suspensão de esquerda e direita, e não avalia conforto de critério conforme quantitativos, ou seja, de acordo com aquela ISO, aceleração RMS. Mas como dito, acerca dessa ISO aqui, só estou comentando porque quando eu estava levantando informações eu vi menção a ela, então é o tipo de situação que eu não estou fazendo baseada na ISO, mas tem alguns valores lá que eu estou me seguindo um pouquinho por base. Aplicações de extensão possíveis. Como disse, meu modelo é incompleto,
ainda tenho dúvidas sobre a fidedignidade e a qualidade do modelo desenvolvido. Entretanto, vai que esteja talvez mais coerente do que imagino e possa ser melhorado. O que pode ser melhorado? Adicionar uma massa não suspensa, ou seja, um modelo de 2 graus de liberdade, implementar não linearidades, ou seja, um amortecedor assimétrico, usar uma pista realista, da mesma forma incluir um modelo de pneu com uma rigidez radial e simular um veículo completo, ou seja, 4 rodas mais 6 graus de liberdade. Acerca do código, novamente, parâmetros do sistema, parâmetros da excitação da pista, variáveis de estado, variáveis de entrada. Em alguns pontos, eu vendo aqui, talvez na explicação poderia ter mudado a variável para ficar um pouquinho mais clara. Ok, mas agora, por fim, que já está apresentado, se vocês acharem inconveniente, fica à vontade para modificar meu código. Variáveis calculadas, parâmetros característicos, muitos dos quais nós calculamos. Daqui entra todas as equações, ou seja, esse daqui a modelagem é um pouquinho mais complexa que as demais, tanto que apesar que nós temos tanto parâmetros, pista, deslocamento relativo, forças atuantes, segunda lei de Newton e equação de estado. Sendo que aqui também para anotação deixei como parâmetro 10 segundos e também fiz aqui a questão da documentação que, pelo menos no Open Modelica, você tem uma opção. Claro, só fiz esse aqui porque é um tanto trabalhoso, mas para aprender eu acho sempre válido. Como disse, ressaltando, fiz essa modelagem aqui, tenho minhas dúvidas da fidedignidade e da qualidade do modelo, portanto, se alguém tiver algum ponto a melhoria ou dizer, olha cara, não está bom por tal e tal ponto, melhora em tal questão aqui, deixe nos comentários que eu agradeço. Como de costume, tabela de variáveis, parâmetros do sistema, valor, variável, unidade, significado e importância, as variáveis de estado, como diz, quando baixarem tem um pouquinho mais de tempo para ler, variáveis de entrada, as variáveis calculadas, forças atuantes, para dizer como é que eu cheguei em algumas forças e por que tem tal comportamento, alguns parâmetros derivativos, condições iniciais de contorno, as variáveis de análise, que é o pós-processamento, e por fim, mais ou menos por esses parâmetros aqui que eu consegui fazer a definição desse sistema. No mais, como dito, eventuais pontos de melhoria, deixe nos comentários que eu agradeço.